E 92 994076897. A Voz das Comunidades. A rádio que é feita com você e para você. Alô, Mutirão! Quando o assunto é qualidade, variedade e aquele preço, camarada, o destino certo é a distribuidora de bebidas Smith. Aqui você encontra as melhores vodkas, whiskies, o famoso copão e, claro, o litrão Canela de Pedreiro, que a galera ama. Estamos na Rua Itaitê, número 83, quadra 60, Novo Aleixo, Mutirão. Precisou de bebida em geral? Corre para a distribuidora de bebidas Smith, que é tradição no Mutirão. Bora, uma. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonha o futuro e solta nossa voz. Que sabe disso não perde tempo, já tira o título ou fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A voz das comunidades. Notícias do Amazonas. Saúde. O governo do Amazonas reforça a importância da vacinação contra vírus respiratórios neste período chuvoso, quando é registrado o aumento da circulação de vírus como o da influenza, Covid-19 e sincicial respiratório. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça a necessidade da adoção de cuidados de prevenção como a higiene das mãos e a vacinação, que está disponível em unidades básicas de saúde dos municípios do estado. Saúde animal. O Hospital Público Veterinário do Amazonas completou 6 meses em operação, com mais de 33.500 animais atendidos. O hospital oferece assistência gratuita para animais de famílias que não têm condições de arcar com os custos da rede privada. Em 6 meses, foram realizados mais de 287 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias, reforçando a saúde pública e o bem-estar animal no estado. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Agência Conexão Amazonas. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado o projeto que institui o Dia Nacional de Proteção à Mulher Indígena. Uma conquista importante para dar visibilidade a uma realidade que muitas vezes é ignorada. Vamos ouvir o senador Eduardo Braga. Meus amigos, e especialmente aos povos indígenas do Brasil e do Amazonas. E de uma forma ainda mais especial às mulheres indígenas. Acabamos de aprovar por unanimidade, de forma terminativa, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, aqui na ala do senador Nilo Coelho, o projeto de lei que institui o Dia Nacional de Proteção à Mulher Indígena, para que a violência sobre a mulher indígena seja efetivamente visualizada e que nós possamos ter políticas públicas que possam assegurar proteção também para as mulheres indígenas. Afinal de contas, hoje há subnotificação, há um completo desaparelhamento de políticas públicas e de infraestrutura para a notificação desses crimes. E nós agora teremos o dia 5 de setembro, o dia em que o Amazonas é elevado à condição de província, mostrarmos para o Brasil e para o mundo que queremos proteger a mulher indígena contra a violência doméstica e qualquer tipo de violência. Você ouviu Agência Conexão Amazonas, Elane Castro. ZYC 258, Rádio Difusão Comunitária, a voz das comunidades. FM 87,9 MHz, Manaus, Amazonas, Brasil. A voz das comunidades. 18:05. A voz das comunidades. Está no ar, Elas Pode. Informação, inspiração e muito mais. Porque aqui, Elas Pode. Apresentação com N. Ellen. Aqui na sua rádio.
Está no ar, Elas Pode. Informação, inspiração e muito mais. Porque aqui, Elas Pode. Apresentação com N. Ellen, aqui na sua rádio. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui. Você já estava com saudade da gente? Mas já estamos aqui de volta. Hoje, sexta-feira, é o dia do nosso bate-papo aqui na Rádio Comunitária, a voz das comunidades. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Elas Pode, porque aqui você tem voz e vez, né? Toda mulher aqui é muito bem-vinda e todo homem também que quiser nos acompanhar, né? Que sabe que hoje, né, existem mulheres aqui que fazem toda uma diferença na nossa sociedade e a gente está aqui de portas abertas e muito feliz em receber cada uma delas. A gente está pela Rádio Comunitária 87.9, a Rádio Comunitária Voz das Comunidades. É uma enorme satisfação estar aqui nesta casa e também estamos através do nosso link no nosso canal do YouTube, podcast Elas Pode, que você acompanha a nossa gravação. Seja muito bem-vindo, tá? E hoje, como toda sexta-feira, a gente não poderia deixar de ter aqui uma convidada super especial, maravilhosa, né? E a gente vou logo começando, né? Chamando aqui Fernanda Rios. Olá, pessoal. Olá, Ellen. Boa noite. Muito obrigada pelo convite de estar aqui nessa sexta. Sextou, né, galera? Vamos falar aí um pouquinho de mulheres, de ESG, de carreira. Sim, né? Uma profissional que vem, assim, sendo destaque na área, né? A gente vai já explicar, né, como que foi dado esse destaque a você, profissional. Mas eu gostaria de conhecer a mulher, né? Quem é você como mulher? Conte-nos um pouco da sua trajetória para quem nos escuta, nos acompanhe, né? Nos acompanhe aqui na nossa rádio. Conheça um pouco quem é Fernanda Rios. Bem, antes de falar Fernanda Rios profissional, vou falar Fernanda Rios persona, né? Pessoa, eu sou a mãe da Isabela, que está aqui com a gente hoje, esposa do Igor. Mãe de 2 pets também. Mãe de pets. Mãe de pets também. Mas a minha carreira profissional, ela se iniciou num distrito. Eu sou ex-distriteira. Trabalhei 20 anos no Polo Industrial de Manaus, né? Eu fiz carreira, entrei como estagiária, saí como gerente sênior. Então, no finalzinho de 2023, despertou a vontade de empreender. A empresa onde eu trabalhava, que eu trabalhei durante 14 anos, ela ia encerrar as operações no Brasil. E a gente fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Bate uma insegurança, né? Porque eu fiquei 14 anos na empresa, né? Eu fiz carreira. E você foi crescendo ao longo desse tempo? Nessa empresa, eu entrei como engenheira de qualidade e saí como gerente sênior de qualidade e sustentabilidade. Uhum. E foi o meu diretor, na verdade, os meus diretores, né? Um que ficava na Irlanda e o diretor residente que falou assim: cara, você ajuda tanta gente, porque eu já tinha esse meio tempo de ajudar fornecedor, de ajudar cliente em relatórios de sustentabilidade. Falou, por que você não vai montar o teu negócio? E aí, no começo, deu um friozinho na barriga, viu? Foi fácil, não. Dei uma recuada. Em 2024, eu ainda trabalhei um pouquinho como gerente de ESG, né, na Impran, na impressora amazonense, né, que tem aí alavancado o ESG muito forte. E chegou uma hora que eu conversei com a diretora e falei assim, olha, não dá mais para eu ficar como CLT, porque eu já tinha muitas oportunidades de ajudar outras empresas e aí, de fato, hoje eu ajudo essa empresa como consultora, né? Mas eu tenho outros clientes aí, eu tenho desbravando, eu tenho o ESG e um sonho, né? Eu conheci o ESG nessa empresa onde eu trabalhei 15 anos, na época da pandemia, porque a empresa ela tinha uma matriz franco-irlandesa e na Irlanda estava muito forte o ESG. E eu falei, eu preciso implementar isso na Zona Franca de Manaus. Eu preciso fazer com que as empresas entendam que precisa se manter a floresta em pé.
né, para a gente poder sobreviver. Já que a gente é desfavorecido de forma logística, né, a gente precisa manter as empresas e manter também a floresta em pé. E aí foi quando eu comecei a oferecer, a ajudar as organizações a implementarem o ESG dentro das suas empresas, né? Certo, ou seja, né, um assunto mais do que atual e que necessita ser falado, né, cotidianamente, de forma rotineira, e você veio trazendo, né, com base nas suas experiências, né? Isso é fundamental, porque às vezes a gente tem vivência. Quantas e quantas pessoas viveram coisas, têm experiências, conhecem, mas não divulgam, né? Acabam não amadurecendo esse lado empreendedor, né? Então, além de empresária hoje, Sim, atualmente. Empresária. Você também é mãe, esposa. Como que é conciliar toda essa rotina, toda essa vida, que eu acredito que não deva ser muito tranquila, né? Deve ser uma correria. Como é que é o seu cotidiano? São vários pratinhos para virar. Além disso, eu ainda sou professora. Né? Uma profissão maravilhosa, mas que requer dedicação, tempo, né? Na verdade, eu tento fazer essa conciliação, né? Eu costumo assistir bastante, ouvir bastante o Joel J, né? Que é o podcast que ele sempre fala, o trabalho devolve. Né? Mas a gente tem que tentar conciliar o trabalho com a vida profissional e a vida pessoal, porque senão a gente não é feliz nem de um lado nem do outro. E o empreendedorismo, ele veio para atender isso também. A gente sabe que eu moro bem distante do Polo Industrial de Manaus. Então, eu dirigia 1 hora para ir, 1 hora para voltar, não conseguia ter a possibilidade de levar minha filha na escola, perdi algumas apresentações de balé dela, por conta do CLT, que às vezes requer isso. E aí eu tento fazer essa conciliação. Eu bloqueio a minha agenda para atender os meus clientes, mas eu bloqueio a minha agenda também para atender a minha família. Sim. Né? Chega domingo à noite, eu monto a minha agenda. O que é que eu tenho de agenda profissional e o que eu tenho de agenda pessoal? Eu tenho de consulta, o que tem de atividade da Isabela, atividade do Igor, e eu tento fazer essa conciliação para tentar atender. Às vezes não dá, às vezes a gente fura, né? Principalmente a pessoal, a gente acaba furando. A gente acaba, né? É incrível. Mãe, empreendedora, né? Professor, a gente acaba furando. E o pior de tudo é que tu sente um peso na consciência. Muito, culpa. O sentimento de culpa de vez em quando, né? A gente sente. Sente, né? E aí a gente acaba, poxa vida, né? Eu acabo não sendo 100%. Mas a gente não é 100%. Não, nunca. O nosso 100%, ele é, às vezes, 60%. A gente faz o melhor que a gente pode fazer. Exatamente. A gente não é perfeita. Exatamente. E isso é admirável, né? E é importante a gente ter em mente, né? Você que nos ouve, você que nos acompanha, é importante a gente ter em mente que nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas você precisa tentar conciliar pelo menos o que dá. Não é verdade? Então, explique-nos um pouco, por exemplo, você falou que você era engenheira da qualidade, né? E aí foi migrando depois para outra área. E hoje você é uma das mulheres referência, né? Quando se fala em ESG. Nos explique um pouco o que seria isso, por favor. Vamos lá, né? Muita gente, a gente costuma falar, eu falo isso na sala de aula, é uma sigla que está hypada, né? Usando a linguagem dos jovens. Sim. Mas muita gente ainda não conhece o que é esse tal de ESG, né? E aí, de forma literal, o ESG, né, é uma sigla inglesa, mas traduzindo para o português, o E é o meio ambiente, o social é o S e o G é o de governança. Né? Então, fazendo essa tradução, são essas 3 letrinhas que estão inseridas dentro do negócio. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de business mesmo, tá? A gente já se conhecia lá desde a Eco 92, quando a gente começou a falar da primeira COP, e falando de sustentabilidade, e aí veio na pandemia a necessidade de ter a questão do ESG. Por quê? Porque hoje as empresas privadas e públicas, os organismos, eles são os principais potenciais degradador e poluidor.
Né? Então, vamos pegar um exemplo. Para a gente instalar, vamos supor que você vai instalar uma nova empresa aqui no Polo Industrial de Manaus. Né? Vai produzir uma pílula emagrecedora para nós mulheres. Maravilha. Aqui em Manaus. E aí você vai precisar ter instalação do prédio, você vai precisar contratar pessoas, né? Você vai ter que ter o código de ética, tudo bem definido. E o que o ESG tem nisso tudo? É tentar gerenciar o risco que essa empresa tem para o meio ambiente, para a sociedade, e precisa ter isso bem definido na coluna estrutural da governança. Porque para uma empresa se instalar no Polo Industrial de Manaus, ela vai degradar algumas árvores, ela vai degradar o solo, ela vai emitir gases de efeito estufa, ela vai, de alguma forma, incomodar aquela comunidade da circunvizinhança. E o ESG é de que forma eu posso diminuir e mitigar esse risco. Né? Então, cara, eu emito GHG, emito gás de efeito estufa. O que eu posso fazer para neutralizar esses gases? Né? Eu estou degradando uma comunidade local. De que forma eu posso compensar? Eu posso contratar as pessoas da comunidade? Né? Eu posso, quando eu contrato, eu posso trabalhar a questão social de bem-estar dos meus colaboradores para ter esse equilíbrio. Então, o ESG, ele veio do financeiro, tá? O ESG veio dos bancos. Então, os bancos, hoje, para você ter uma taxa menor de juros, se você tiver estratégias de ESG, essa taxa vai vir para você. As seguradoras. Então, as empresas que têm as seguradoras, eles têm recebido formulários e regulamentos com requisitos de ESG. E agora, a Comissão de Valores Imobiliários, ela colocou uma lei que as empresas de capital aberto, né, que têm ações na Bolsa de Valores, elas vão precisar reportar os seus relatórios financeiros relacionados ao clima e ao ESG. Então, não é só aquela coisa bonitinha que a gente tinha, né, com a ISO 14001, que a gente tinha aquela questão, vou fazer coleta seletiva, vou fazer plantio de água, tratamento de efluente. É super importante. Mas agora eu preciso atrelar isso às minhas finanças. Então, por que a gente fala que o ESG está dentro do business? Porque ele está aqui. Primeira decisão tem que ser o CEO, o diretor, ele precisa abraçar. Senão não vai ter essa jornada. Né? E apesar de ainda ser uma questão voluntária, o ESG, mas a gente tem visto que, por exemplo, quem está nas grandes cadeias das Big Four, como Motor Honda, Samsung, Motorola, Yamaha, eles já têm pedido que, para você fornecer, você precisa ter implementado ações de ESG. Então, de forma resumida, o ESG é de que forma eu vou diminuir o risco do meu negócio relacionado a questões sociais, ambientais e de governança. Importantíssimo, né? Porque, querendo ou não, a gente algo que está aí, muita gente não conhece e que se faz hoje necessário, né? Querendo ou não, a gente sabe que hoje grande parte das empresas do nosso polo industrial, elas recebem financiamentos, incentivos, e tudo isso faz uma grande diferença lá na frente, né? Para que eles se mantenham até aqui mesmo, porque querendo ou não, uma empresa ela precisa se sentir segura, ter o seu investimento bem assegurado aqui, porque senão ela não gera empregos, ela não gera o rendimento que ela deverá sempre estar gerando, né? Fernanda, como que, no caso, quando a gente fala sobre meio ambiente hoje, né? Como que nós devemos, como que é essa tratativa hoje que nós temos com relação ao ESG voltado para o meio ambiente? Por exemplo, a gente fala, por exemplo, uma empresa que ela gera aí litros e litros de águas consumidas nos seus banheiros, seus refeitórios, né? Ou então até mesmo papéis, resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos. Como que hoje as empresas elas lidam com esses resíduos gerados no seu processo e quais as formas mais sustentáveis que a gente tem hoje para colocar, para não prejudicar uma sociedade? Você colocou um ponto muito importante que a gente tem até discutido hoje nos fóruns com relação ao resíduo, né? Infelizmente, o resíduo é um problema para o Amazonas, né? A gente tem gerado muito resíduo e desde maio de 2024 saiu um decreto estadual que as empresas do Polo Industrial de Manaus não podem mais jogar resíduos industriais no aterro sanitário. Exatamente. E aí, o que vai fazer? Então,
Então, qual a solução que a gente tem hoje, né? Então, primeira coisa é a prática dos 3 R's, né? É reduzir. Então, o máximo de resíduo que eu consigo reduzir nas minhas cadeias produtivas é o melhor caminho. Então, no caso, por exemplo, campanhas simples como adote seu copo? Adote seu copo e eu vou estar gerando menos resíduo plástico, né? Impressões. Você acredita que ainda tem gente que imprime e-mail? Né? Então, não ter esse hábito, a gente tem várias tecnologias, né? Tem documentos, tem plataformas para assinar documentos. Sim, o próprio é verdade, tem. Né? Aí a gente vai imprimir pedido de compra, aí meu coração fica apertado quando eu vejo isso nas empresas, né? Então, ainda tem gente que imprime e-mail, ainda tem gente que imprime papel. Então, tentar utilizar menos papel que eu possa imprimir. No caso, fazer uma substituição pelo eletrônico. Pelos meios tecnológicos, exatamente, exatamente. Não conseguir, Fernanda, na minha cadeia produtiva eu não consigo, né? De fato eu ainda gero. Então, aí eu vou tentar fazer o quê? Separar e reciclar. Né? Mas, para a gente conseguir reciclar de fato, não adianta nada eu ter só aquelas lixerias coloridas, se no final a tia, que eu chamo carinhosamente a tia da limpeza, vai lá e joga tudo na caçamba. Não adianta. Então, de fato, tem que ter essa separação, né? Para que as pessoas que trabalham com papel, ela vai conseguir reciclar o papel, as pessoas que trabalham com plástico vão conseguir reciclar o plástico, as pessoas que trabalham com vidro vão conseguir reciclar o vidro, porque se está misturado não consegue mais. Né? Aí a alternativa é reciclar. Né? Então, no caso, o conveniente, o ideal, podemos dizer assim, seria ter um elo entre a empresa geradora e como se fosse uma cooperativa de coleta que poderia reutilizar, que no caso hoje em dia tem muitas cooperativas que vivem, né? Tiram seus dinheiros dessa reutilização, né? Vira uma fonte de renda mesmo a reutilização, né? E aí fazer o equilíbrio, Elia, a gente sabe que tem resíduos que são muito mais difíceis de reciclar, por exemplo, o plástico. Não é todo o plástico que a gente consegue reciclar. Então, tentar ter cadeias produtivas. E outra coisa, para ele degradar no meio ambiente, lá na ponta, muito difícil. Então, pensar em alternativas, né? Eu consigo trocar o plástico por uma embalagem de papel, né? Ou para um plástico biodegradável, ou para um bioplástico, que a gente fala aí dos bioprocessos que a gente tem da bioeconomia, né? Dentro da floresta amazônica, é tentar essas alternativas. Não deu. Aí não deu, tem aquele resíduo que é o de banheiro, que eu não consigo reciclar, tem aquele papel contaminado, que tem uma tinta. Aí a solução que a gente tem hoje aqui no Amazonas só são 2. Uma que é a melhor de todas, mas infelizmente ela é a mais cara, que é o coprocessamento. O que é coprocessamento, né? Eu uso o forno de briólise, eu pego aquele resíduo, queimo ele, só que essa queima ela vira energia para abastecer uma outra máquina. E aí eu tô fazendo uma troca. Né? Acaba que a minha energia ela é através da biomassa. Né? Esse é o melhor caminho, mas infelizmente as tecnologias ainda estão muito caras. Mas aqui em Manaus já existem indústrias que utilizam essa tecnologia? Já existem geradoras de resíduo que fazem essa tecnologia. E tem a questão da incineração mesmo, né? Que é simplesmente incinerar. Só que a incineração, ela até pode gerar cinza para utilizar para olaria, para construção civil. Só que a incineração, por si própria, ela gera muito gás de efeito estufa, que é o grande vilão do aquecimento global. Né? Lembra daquela meta que a gente tinha um compromisso até 2030 só ter 2 graus, né? A gente já está em 2026 com 1,6, né? Daqui a pouco vai ter que dobrar a meta. Vai ter que dobrar, exatamente. Né? E aí cada um faz uma parte, acaba queimando e a gente, olhando para o universo das empresas que a gente tem hoje aqui, imagina quanto de resíduo a gente gera. Né? Nossa, não, imagina. É muita coisa. E a gente costuma dizer também o seguinte, que tu queres saber se naquele ambiente tem seres humanos é olhar se tem lixo, né? Porque o ser humano, ele gera resíduo assim, brincando. Exatamente. Né? No caso, esse resíduo, né, que você falou aí quando a gente fala de indústria, né? É uma realidade hoje que se trabalha, que se tem toda uma preocupação, que se ele causa algum dano ambiental, ele acaba virando foco, né? Enfim, né? Muitos órgãos vão em cima. Mas e quando a gente fala, né? Não sei, mas quando a gente fala do doméstico,
ali da circunvizinhança que está naquele ambiente. Né? Quando esse resíduo acaba chegando nessa circunvizinhança. Como que é feita essa tratativa? Infelizmente, né, ainda tem pessoas que jogam resíduo na rua, ainda tem pessoas que queimam resíduo, né? Os resíduos domésticos, eles ainda estão dentro da coleta pública, né? Esses ainda vão para o aterro sanitário, é tratado, né? Estão se falando até em ter outras tecnologias de aterro, né? Como em Altazes já tem um forno de priólise mesmo, para poder tratar esse aterro. Mas a gente precisa ter essa primeira coisa, a consciência. Eu costumo falar, né, dentro da sala de aula, que a gente vê aquela pessoa industriária, né, dentro da indústria, ela é toda bonitinha, separa o resíduo, a gente vê no carro, vê sábado de manhã, o pessoal que tem que às vezes fazer hora extra, né? Sim. Acorda cedo, tá com a latinha de Red Bull, amassa e joga na rua, né? Isso é um grande problema. Então, a gente precisa, eu costumo falar que é ter o letramento, né? A educação ambiental dentro das escolas, dentro das casas. Então, dentro da sua casa tem soluções, né? Você pode ter, por exemplo, uma composteira, que é poder tratar os seus resíduos de cozinha para gerar menos para a limpeza pública. Você pode evitar de comprar menos pacotes, né? Que é uma solução também, a consciência que você tem. Eu peco, eu não sou perfeita. Eu sou viciada em Coca-Cola Zero. Né? É mesmo? Só que o que eu prefiro? Eu sempre opto por comprar a maior embalagem do PET, né? Para poder ter menos plástico. Sim. Né? E só para quem é fã aí do Guaraná e da soda, só pensando que o plástico transparente ele é mais fácil de reciclar. Os coloridos são mais difíceis. Né? Então, até nisso são opções que a gente tem que fazer. Né? Lá no iFood, vou pedir o iFood eu acho ótimo, que ele tá lá. Você quer embalagem, você quer canudo, você quer talher plástico. Sempre opta por marcar não. Porque se cada um fizer um pouquinho, no final vão fazer um pocão. Entendi, né? Faz toda uma diferença ali, né? Exatamente. E aí, a gente falando sobre essa questão do meio ambiente, é importante, você tocou num ponto muito, muito... que hoje, né? Na verdade, seria uma solução muito boa a ser aplicada, que é a educação infantil. Dentro das escolas, a gente iniciar com essa educação, com essa orientação, que hoje, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Mas seria não somente a educação ambiental, seriam outras educações também, outros tipos de temáticas a serem abordadas, mas a educação infantil, ela é crucial e indispensável. No caso, quando a gente... em Manaus, hoje você tem conhecimento de algum tipo de ação que envolva essas ações assim, comunitárias? Por exemplo, eu vejo muito no Instagram algumas empresas fazendo ações nas beiras dos lagos, né? Eu vejo ali muito no Tarumã, né? Então, querendo ou não, são ações que também envolvem o ESG, correto? Com certeza. E é exatamente o pilar que a gente chama socioambiental, né? Tem o social, porque eu estou envolvendo a sociedade, envolvendo muitas vezes os filhos dos colaboradores, e tem a questão ambiental, porque a gente está fazendo o letramento, né? Eu costumo falar que a Zona Franca de Manaus tem um capital intelectual fantástico. Né? Sim. Eu digo, não é porque foram meus alunos, não, porque tem muitos meus alunos aí no mercado, mas tem muita gente criativa, inteligente, que pode compartilhar isso com a educação de base. Né? E a gente tem tido mesmo algumas empresas que fazem esses projetos, né? Fazer uma horta dentro de uma escola, né? Convidar as crianças para tirar o lixo do igarapé lá daquela redondeza, até mesmo fornecer material de coleta seletiva para que naquela comunidade crie-se o hábito de fazer isso. Porque eu costumo falar que é igual escovar o dente. A gente aprende desde criança, desde pequenininha, que a gente precisa escovar o dente. Sim. É a mesma coisa, a gente tem que aprender que preciso reciclar, preciso reduzir e preciso gerar menos resíduo. Sim. Né? E que eu não posso jogar resíduo no chão, e que eu não posso tá no carro, tá no ônibus, tá na rota, jogar o resíduo na rua, porque isso vai entupir bueiro. A gente sabe que cada vez mais as chuvas, né, as mudanças climáticas, elas afetam
diretamente o nosso trânsito. Pessoas perdem casa. Muitas dessas é porque entupiu a rede de esgoto. Acontece com lixo. A gente vê até geladeira, né? Eu já vi geladeira. Sim, já vi também. De Igarapé, a geladeira passando. Né? Infelizmente. E fora, né? Que, enfim, né? É uma questão social. É uma questão de... Como é que eu posso dizer? Até de vivência, né? As pessoas que vivem ali acabam tendo uma qualidade de vida reduzida por causa do odor, da exposição a doenças, né? Ali a questão da higiene, né? Uma questão já sanitária já afeta diretamente ali aquela população, ou seja, do resíduo já vira um problema de saúde pública, não é isso? Exatamente. E não só o resíduo, tá, Ellen, quando a gente fala de mudança climática de forma geral, né? O resíduo é um grande problema aqui em Manaus, mas o resíduo também, quando eu não trato esse resíduo e mando para o aterro, quando eu incinero, eu emito gases de efeito estufa, que é a grande problemática, que é o vilão, é quem causa né, a degradação, né, da camada de ozônio e torna mais quente ou mais frio, né? E a gente não se preocupa. As pessoas precisam fazer essa reflexão que eu lembro quando eu era criança, a gente falava assim, qual é o planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Acho que se a gente tem uma idade próxima, a gente ouvia muito, né? E agora não, o que a gente está deixando agora. Agora, né? O que a gente está fazendo para diminuir esse impacto. Sim. A gente vai deixar você agora na Rádio 87.9 com o nosso apoio cultural, mas não saia daí que o nosso assunto está aqui maravilhoso e eu conto com a sua presença já já. Você está ouvindo Elas Pode, com N. Ellen, aqui na sua rádio. A rádio que traz emoção. 87.9. A voz das comunidades. 18h33. A voz das comunidades. Mande o seu recado, sugestão, pedido musical ou participação especial pelo nosso WhatsApp 92 99407 6897. Aqui na Rádio Comunitária, a voz das comunidades. A sua voz é ouvida e valorizada. O quê? Não acredito. Participe, interaja e fique cada vez mais perto da gente. Anote aí, 92 99407 6897. A voz das comunidades. A rádio que é feita com você e para você. Alô, Mutirão! Quando o assunto é qualidade, variedade e aquele preço camarada, o destino certo é a distribuidora de bebidas Smith. Aqui você encontra as melhores vodkas, whiskies, o famoso copão e, claro, o litrão Canela de Pedreiro, que a galera ama. Estamos na Rua Itaitê, número 83, quadra 60, Novo Aleixo, Mutirão. Precisou de bebida em geral? Corre para a distribuidora de bebidas Smith, que é tradição no Mutirão. Bora! 1 a 1. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A voz das comunidades. Agência Conexão Amazonas. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é ódio ou aversão às mulheres. A proposta insere o delito entre os crimes de preconceito e descrição previstos na Lei do Racismo. O texto define a misoginia como conduta baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Como forma de combater essa violência, o projeto prevê penas de 2 a 5 anos de prisão nestes casos. Para o senador Eduardo Braga, respeito não é escolha, é dever. O senador Eduardo Braga reafirmou seu apoio à legislação mais firme para proteger a mulher brasileira. Vamos ouvi-lo. Mais uma vez, reforçar o apoio do MDB de forma integral
a um projeto de lei que visa, mais uma vez, fazer justiça à mulher brasileira. Eu que sou esposo, pai de 3 filhas, avô de 2 netas, mais do que ninguém defendo o respeito, a compreensão e, mais do que isso, a proteção à mulher brasileira, e sou contra todo e qualquer tipo de violência. Portanto, quero aqui me manifestar favoravelmente, porque creio que está mais do que na hora de termos uma legislação mais forte, mais decidida com relação ao direito da mulher brasileira. Você ouviu Agência Conexão Amazonas, Elane Castro. Já estamos de volta com a programação mais gostosa do seu rádio. Você está ouvindo Elas Pode, com N. Ellen, aqui na sua rádio. Aqui com a nossa rádio comunitária, a Voz das Comunidades 87.9, e você que está aí ligadinho no nosso programa, seja muito bem-vindo. Ainda bem que você não saiu, hein? Pois é, porque aqui hoje o assunto tá babado, com a nossa queridíssima entrevistada Fernanda Rios, e a gente está falando aqui de algo importantíssimo, né? Que é como o social se liga, né? Quando a gente fala de meio corporativo, né? Empresas. E aí você falou que segurança do trabalho entra nesse quesito. Que felicidade, né? Mas é isso, né? Valorizar a vida, valorizar o ser humano. No caso, quando a gente fala sobre o social voltado, né? Valorizar a vida. Exemplos de ações que uma empresa que não tenha ESG, ela poderia implementar no seu segmento. Qual dica você poderia dar para esses tipos de empresa? Então, fazendo o que de fato é lei, mas o ESG já pedia, é, por exemplo, gerenciar os riscos psicossociais que eu tenho dentro da minha corporação. Né? E não pensar só daquele lado, esse risco psicossocial tem nexo causal no trabalho. Não. Às vezes, a gente tem pessoas que estão adoecidas mentalmente, porque estão com dívidas, né? A gente, infelizmente, é verdade. Um dos maiores problemas financeiro. Psicológicos que a gente tem hoje é a questão financeira. E aí, o que eu posso fazer para diminuir esse risco? Né? Eu posso, de repente, oferecer palestras de educação financeira, ensinar como a pessoa usar o seu dinheiro. É um caminho. Sim. Né? Eu consigo fazer mais do que a minha CCT pede com relação a plano de saúde. Né? Eu consigo ofertar uma sala de bem-estar, de descanso, com uma TV para poder, no meu horário de trabalho, dar uma desligada, né? Sim. Ter ação de futebol, levar saidamente o próprio benefício da academia, né? Que tem o Gym Pass. O Total Pass, né? Que agora é Total Pass, né? Então, ter esses benefícios acabam melhorando, porque eu acredito que o principal ativo de uma empresa são as pessoas. É verdade. Essa semana, eu fui realizar uma palestra, inclusive, né, sobre NR1 numa linha de produção, onde nós fomos falar sobre a questão da apresentar que seria aplicado um questionário, que haveria toda uma análise para que melhorasse o ambiente de trabalho, de uma forma que não causasse pânico. Porque, querendo ou não, muitas pessoas hoje, ao falar de NR1, né, ai meu Deus, né, a minha liderança, vão falar para o meu chefe, vão isso, vão aquilo. E aí a ideia foi dizer, calma que, né, o negócio vai andar, mas não vai para entregar ninguém, não vai para, enfim. Então a ideia foi essa. E eles tinham, aí lá tinha, né, uma parte que eram os benefícios que a empresa fornecia ao colaborador. E aí tinha lá a questão da ginástica laboral. Sim. Com massagem, né? Eles tinham a ginástica laboral dentro do seu ambiente de trabalho, mas eles tinham
massagem também, que era um dia de massagem, né? Tinha ali um dia no mês que era só massagem, não era... Aí vinham os massoterapeutas, faziam, né, todo o relaxamento, até com ventosas. Então, assim, era muito interessante. E aí, depois, tinha o Total Pass. Aí, quando eu perguntei assim, gente... Quem é que tá usando Total Pass para ir pra academia, né? Exercitar, né, o físico, né? Porque a gente cansa muito o nosso mental aqui. Só 3 levantaram a mão. E aí, assim, a gente sabe que é inúmeros fatores. Dia corrido, transporte, tempo, dupla jornada, né? Enfim, a gente entende. Mas, querendo ou não, a gente também sabe... Eu sou conhecedora, por exemplo, né? Que a gente precisa tratar tanto o nosso físico quanto o mental. Desculpa. Quando a gente fala da NR1 hoje aplicada, que está sendo foco, todo mundo está, né, correndo da sala para a cozinha por causa dessa NR. Quando a gente fala de NR1, além dessa questão da sua implantação de forma obrigatória, né, que a gente vê que ela vai ser obrigatória, existe a questão do inserir a família também dentro do ambiente. Isso ajuda uma questão social, psicológica? Com certeza. Tem a possibilidade dos programas de portas abertas, né? Portas abertas, né? Trazer a família, né? A Isabela, quando era criança, ela teve a oportunidade de ir várias vezes onde eu trabalhei. Uhum. Né? A gente fazia o Dia das Crianças, onde a criança ela ia, vestia, né, o uniforme do pai, da mãe, e sentia, cara, é daqui que ele tira o pão. E isso acaba gerando um orgulho, né, pra família, e acaba deixando a mente melhor, e acaba afetando diretamente as práticas sociais dentro da empresa, né? Ter canais de ética e conduta também. Canais de ética afetam, assim, a tratativa social dentro da empresa? Sim, por quê? Porque, cuidado, esse canal de ética, ele precisa ser um canal idôneo, né? Normalmente quem participa do comitê são pessoas que não estão envolvidas diretamente, né? Para poder tratar, porque as pessoas precisam se sentir confortáveis de fazer a denúncia. É o mais importante. Sim. Né? Eu fui acometida moralmente ou sexualmente, ou enxerguei uma corrupção, e a gente vai para a governança, né? Mas falando do social, o colaborador, ele se sentiu acometido, né? Ou moralmente ou sexualmente. Ele tem que ter um canal que não é o RH, que eu acho que o RH faz um trabalho fantástico, mas querendo ou não, ele precisa se sentir confortável numa terceira via. E o ideal seria mais ou menos o jurídico ali? Na verdade, a minha recomendação, eu sempre externo. recomendo, contratar a plataforma externa. Né? Então, existe hoje no mercado plataformas externas que fazem esse tipo de tratativa. Tipo de tratativa. Inclusive, tem algumas que oferecem um serviço de escuta psicológica. Né? Incrível. Acontece, a gente acha que não, Ellen, mas a estatística é que, infelizmente, a maioria dos casos de assédio sexual acontece no contraturno. Né? No segundo, no terceiro turno, onde a maior liderança não está. Sim. E aí a pessoa fica, para quem eu vou ligar? E aí existem algumas plataformas que incentivam, olha, você vai ter um psicólogo. Ele não vai resolver o seu problema naquela hora, mas você vai conseguir conversar. O que eu faço? O que eu devo fazer? Né? Como eu devo reportar isso? Porque quando a gente fala de assédio, principalmente sexual, acaba sendo um crime também, né? Então, a questão... E aí ele vai direcionar. É um crime? Aí eu direciono para o jurídico. Né? E o jurídico vai fazer o tratamento específico. Né? É um assédio moral, eu direciono para a liderança. E isso tudo muito sem saber quem foi, não rastreia IP, né? E tem várias possibilidades para a pessoa se sentir confortável. E tem funcionado. Né? Ai, que incrível. Ótima sugestão, né? Inclusive para mim, que trabalho como assessoria de outras empresas. Então, isso é fundamental, a gente ter esse tipo de conhecimento. Gostei bastante, Fernanda. Quando a gente fala de governança, né? O que seria a governança, né? No caso, você falou aí da denúncia, entraria a compliance, essas coisas. Explique pra gente o que seria o G, que refere-se à governança. Eu costumo falar que o G é o pilar que estrutura os outros 2 pilares, né? Por quê? Porque a governança, a primeira coisa é você fazer a gestão do SG. Né? A primeira item que a gente recomenda para ter da governança é como que eu vou gerenciar os outros 2 pilares. Eu já estou fazendo governança.
né? De que forma eu estou trabalhando com a minha reputação, os famosos greenwashing, né? Que tem empresa que publica uma coisa, porque o ESG não é marketing, tá? Não é só fazer uma ação e publicar lá no LinkedIn, lá no Instagram, que está fazendo uma ação, e por trás disso... eu não estou fazendo nada. Então, a gente costuma falar, né? A gente viu uma empresa X, fez uma ação social com os colaboradores, Dia da Saúde. Né? Mas aí a gente vai olhar a estatística dela, ela tem um monte de casos de afastamento de doenças ocupacionais e de doenças mentais. Né? Então, é um greenwashing. Entendi. Né? Eu estou publicando que eu estou fazendo ação, mas por final aquilo eu não estou tratando. Certo. Então, isso é fazer a governança também. E ter a publicação dos códigos de éticas e conduta, né? Eu ter um conselho deliberativo de forma inclusiva, né? Eu não posso ter só o dono da empresa, eu preciso ter lá o diretor de RH, outras áreas para poder tomar as decisões, porque a governança e transparência. A governança, a base da governança é transparência. Mas que transparência é essa, Fernanda? Que no final do ano, do exercício do outro ano, eu preciso divulgar. Né? O que as ações o famoso relatório de sustentabilidade, baseado no framework reconhecido, né? Não é só, eu só tirar fotinha, não. Tem frameworks reconhecidos e plataformas reconhecidas mundialmente que dizem, a pontuação é essa porque você fez isso, a tua pontuação é essa, você está aderente a esse impacto ou a esse impacto. Então, a governança para fechar o ESG é a transparência. Entendi. Né? Empresas mais profundas que já têm o ESG aí há muitos anos, eles divulgam até o salário do CEO. Como Natura, Danone, se você entrar lá, você consegue saber o salário do CEO. Imagina, né? Antigamente ninguém queria falar sobre isso, mas é divulgado. Interessante, né? Ou seja, é um trio... Sim. Né? Um trio que é tratado dentro de um ambiente corporativo e que precisa, né, que dá ali uma base para que aquela empresa tenha qualidade, tenha segurança, aquilo que a gente tanto preza, né? Aquilo que a gente tanto fala, né? Exatamente. Mas deixa eu te falar, a gente tá indo aqui para os nossos momentos, né, finais. E assim, a Fernanda tá bataladíssima, né? Nossa, tá assim super, tá realmente, né, colhendo os frutos. Porque querendo ou não é isso que a gente faz, né? A gente colhe frutos do nosso trabalho. E você tá colhendo frutos maravilhosos, né? Conte-nos um pouco sobre aquela lista. Então, conte-nos sobre aquela lista. Eu fui surpreendida com uma indicação a priori, né? Primeiro, uma das 1000 pessoas mais influentes do mundo na minha categoria, que é sustentabilidade. Não sei até hoje quem indicou, porque foi é por indicação? Tá. Eu presumo que não tenha sido do Brasil, né? Porque é um prêmio que ainda não é muito reconhecido no Brasil. É um prêmio mais da Europa. E como eu tive chefes europeus, né? Tive pares europeus, eu presumo que tenha sido alguém de lá. Eles não me falaram quem foi. E aí, por quê? Influente? Porque eles entendem que desde a época que eu já trabalhava, eu já tinha a sustentabilidade na veia. Né? Eu sempre acreditei que era o propósito, a sustentabilidade é um propósito. Então, tudo que eu tenho feito é baseado no propósito, desde a minha casa, até na empresa, até nas universidades, tudo é voltado para o propósito da sustentabilidade. Não faz sentido eu fornecer a teoria se eu não fizer a prática. Sim. Né? E aí, dessas 1000 pessoas, entrou para votação aberta e eu fui reconhecida entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Né? O que é um reconhecimento, assim, massageia o ego, né? Mas eu não vou parar por conta disso, eu quero continuar impactando pessoas, falando de sustentabilidade, praticando sustentabilidade, ajudando empresas a praticar sustentabilidade, porque esse é o meu propósito de vida. Eu escolhi isso, foi uma escolha, né? A gente faz, 3.400 escolhas por dia. E lá em 2020, na época da pandemia, eu escolhi praticar sustentabilidade e ajudar as empresas a praticarem sustentabilidade e o ESG. Certo. E essa lista, né, ela tem, no caso, ela é reconhecida mundialmente. É mundialmente. Legal. É mundialmente, é um prêmio mundial. Sim. Né? É um reconhecimento mundial
de pessoas, tem outras categorias, tem da comunicação, né? Tem do compliance, então são várias categorias. E eu, assim, eu fiquei bem curiosa pra saber quem me indicou, mas o gringo, não, o gringo, quando ele me ligou de manhã, eu falei, mas quem me indicou? Ele falou, a gente não pode falar, foi uma indicação confidencial, né? Mas parabéns pelas suas práticas, você está sendo reconhecida e agora a gente vai abrir para votação popular. E aí na votação popular, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, eu acabei ficando entre as 100 pessoas mais influentes de sustentabilidade do mundo. Que incrível, é tão bom. Eu, particularmente, eu acho maravilhoso quando eu vejo uma mulher alcançando voos tão altos. Assim, é incrível, é inspirador, né? E isso traz pra gente, pra quem está nos ouvindo, pra quem está aqui nos acompanhando, que é possível. Sim, você pode, você tem a possibilidade, a capacidade, né? Basta correr atrás, né? Querendo ou não, tudo é fruto de muito esforço, né, não, Fernanda? E nós podemos fazer o que a gente quiser. É verdade. Eu cheguei outro dia num cliente e ele falou assim, olha, a minha melhor motorista de empilhadeira é uma mulher. Eu fiquei tão feliz com isso. Né? Tem carreteiras, né? As mulheres, elas podem estar onde elas quiserem estar. Sim. Verdade. E o que tem que acabar é que tem que ter equidade salarial. Infelizmente, a gente ainda tem mulheres fazendo as mesmas coisas que os homens e ganhando menos. Esse é o meu discurso que eu falo todos os dias. Isso tem que acabar. Sim, concordo plenamente. E reconhecimento também. Exatamente. Porque às vezes a mulher trabalha de forma melhor, faz com mais qualidade, mas infelizmente não é reconhecida, né? Mas vamos deixar isso para um outro assunto, não é verdade? Mas também temos livros, não temos livros? Sim, temos Conte-nos. livros. Olha, eu nem acabei não trazendo o livro, Poxa, mas tá, eu vou deixar o link tá me devendo. depois. Vou trazer um para você. Tá me devendo. Eu acabei de ser convidada sou coautora do meu primeiro livro, né, que é RH para SG. Eu não sou da área de RH, mas segundo o presidente da BRH, o Francisco, que me convidou, falou, mas você é especialista de SG, eu só conheço você. Então eu escrevi o livro que foi lançado em janeiro, né, e tô indo para Curitiba lançar o segundo. Olha que incrível! Como coautora, Vozes de Mulheres Sustentáveis, né, e eu sou a única do Norte. Né, um projeto que foi feito pela OAB do Paraná e eu fui convidada para ser. Já tem um na gaveta, mais próximo aí. Mas esse vai ser lançado dia 20 de maio na OAB do Paraná, lá em Curitiba. Vai ter, eu posso compartilhar depois, vai ter inscrições online do evento, né? Mas eu vou estar lá, né, compartilhando com vozes de mulheres, só para mulheres esse também, tá? Fantástico. A cara delas pode. Exatamente. Né? Eu volto aqui depois para trazer os livros. Por favor, e falar desses novos frutos que estão sendo colhidos aí, esses novos livros, porque com certeza virão mais coisas, mais, né, situações boas para sua vida, né? E assim, isso é importantíssimo, querendo ou não, você vem fazendo um bom trabalho, né? É reconhecida e por isso está colhendo bons frutos. Isso é fundamental. Então, assim, eu tenho muita satisfação em tê-la aqui. Não a conhecia, né? Nós não conhecemos. A gente estava falando só virtual, a gente se conhece pelo LinkedIn, pelo Instagram, mas a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas querendo ou não, acaba sendo dessa forma, né, Fernanda? Mas que esse nosso trabalho, que nossas vozes cheguem mais longe, né? Tragam mais informações, tenham bons alcances. Eu desejo que lá em Curitiba seja muito bom, né? Seja incrível, mande pra gente essas informações. E quais são, para finalizar, com chave de ouro, quais são os seus desejos futuros? Qual é a sua meta futura? O que você, Fernanda, como mulher, profissional, como você traz, ou então uma mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, como mulher, como empreendedora, como mãe, esposa, o que você colocaria pra gente? Então, meu recado vai especialmente para as mulheres, né? Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser fazer, nós temos o poder na nossa mão, né? Nós falamos mais que os homens, mas muitas vezes somos mais inteligentes que os homens, né? Deixa quieto. Mas a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, né? O céu é o limite. Se tiver medo, confesso que quando eu comecei a empreender, eu fui com medo mesmo, mas
E atrás de uma mulher tem sempre uma família, né? E Sim. eu tenho o meu marido e a minha filha, porque sem eles eu também não conseguiria. Sim. Né? Mas até para aquelas que são solo, dá para fazer. Né? É mais difícil, mas dá para fazer. Não desistam, não abaixem a cabeça. O mundo é nosso, o mundo é das mulheres. Então, você que está nos acompanhando aqui, né, te agradeço pela sua presença, pela sua participação, né? Foi uma grande satisfação. Te convido aqui para estar aqui novamente, tá bom? Sim, com todo prazer. E espero que você tenha gostado do nosso programa. A gente estava aí com um tempinho, deu uma folga, mas já estamos retornando porque aqui a gente precisa falar com mulheres, para mulheres e sobre mulheres, porque querendo ou não, esse é o nosso intuito do programa, trazer informação, mulheres inteligentes. Se você tem interesse em participar do nosso programa, entre em contato com a gente, né? Segue a gente no Instagram, podcast_ElasPod. A gente está aqui toda sexta-feira às 18 horas e você é nosso convidado. Mande mensagem, a gente está aqui e eu te aguardo aqui na próxima sexta com mais uma convidada maravilhosa. Que Papai do Céu abençoe sua vida, seu caminho, bom final de semana, bom sábado e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! O programa Elas Pode fica por aqui. Sexta que vem tem mais com NE.